Vamos falar do terceiro período. Esse terceiro período nós já vamos ter um pouquinho mais de tempo aí, porque bastante coisa interessante vai acontecer. Primeiro vamos de novo fazer aquele passar de olhos, mais 500 anos, esse item ali. Depois a gente vai aprofundar alguns pontos. Vamos falar do monasticismo medieval, que tem uns desdobramentos. Vamos falar das cruzadas. Vamos falar dos valdenses, que é conhecido como a reforma antes da reforma, né? Então aqui começa a ficar coisas muito interessantes para nós. Começam a aparecer coisas muito próximas de nós e que nos influenciaram muito. Vamos falar da teologia escolástica e do Tomás de Aquino, que é o principal representante, o grande teólogo desse período. Vamos falar do sistema sacramental. Aí nesse sistema sacramental não vou falar aqui, vocês vão ler um material que a Priscila ficou vários dias aí traduzindo, do professor Calhoun, em que ele criou um diálogo muito interessante, vocês vão gostar de ler. Vou entregar para vocês domingo que vem. Ele fez um diálogo entre um leigo e um padre. O leigo quer saber como que ele pode ser salvo, e o padre vai respondendo para ele. E com aquele diálogo a gente consegue pegar muito bem como que se imaginava a salvação nesse período da Idade Média, e ali vocês também vão perceber que pouca coisa mudou no catolicismo romano, e vocês vão dar graças a Deus pela reforma. Tenho certeza disso. Tá? Vamos falar de igreja e Estado, aí tem muita coisa interessante, parece um tema meio árido, mas não é. Vamos falar do nascer do sol da reforma. A reforma vai começar a aparecer. Wycliffe, Hus e Savonarola, vamos falar desses homens aí. Vamos falar dos místicos, misticismo e a devoção moderna e o ocaso da Idade Média. Isso aí são os temas que a gente vai falar. É claro que hoje a gente só vai começar e vamos continuar no domingo que vem. Primeiro aquela passada de olhos nesse novo grupo de 500 anos. Vamos nos localizar, tá, gente? Nós estamos agora depois do ano 1000. De 1000 a 1500. Certo? Mais ou menos, né? Do século... Nós estamos... Ano 1000. Ano 1001 é o século XI e o ano 1500 é o último ano do século XV. Vamos começar falando mais das igrejas que estão mais distantes de nós, até a gente chegar na igreja ocidental. Nesse período de mais 500 anos, como está o cristianismo na África? Vai mal. A palavra é sobrevivência. Está meramente sobrevivendo. A igreja sobrevive no Egito, no resto do norte da África desapareceu. Na verdade, hoje, o norte da África é um dos piores lugares para o cristianismo. Né? Imagina, né, o berço de grandes homens. Né? É muito, muito estranho isso. Mas, no Egito ainda permanece a igreja copta, com dificuldades, com perseguição, mas ela permanece, ela é relativamente tolerada e tal, pelos muçulmanos e vai. Na Núbia, ela atinge seu ponto máximo, no Sudão, atinge seu ponto máximo e aí entra em declínio. E aí praticamente desaparece no fim desse período. Na Etiópia, a igreja permanece viva. A Etiópia sempre é resistente, a Etiópia existe até hoje, a igreja. Né? Na Ásia, podemos dizer que houve crescimento, declínio e eclipse nesse período. Cresce, começa a cair e desaparece. Mais ou menos isso. Na China, nós vimos que o cristianismo sumiu quando sumiu a dinastia Tang, a gente viu isso antes. Mas o cristianismo voltou à China nos tempos dos mongóis, quando os mongóis tomaram ali a China. O grande Kublai Khan era um amigo dos cristãos. Certo? Quem conhece lá o Marco Polo, sabe que o Marco Polo ele foi lá para a China e ele encontrou cristãos lá. Certo? No século XIII, Marco Polo. João de Monte Corvino, que era um missionário italiano, ele foi muito bem recebido na China. E ele se tornou o primeiro arcebispo da China, João de Monte Corvino. O problema é que ele foi também o último. Ele foi o primeiro e o último. Então não vingou muito bem a coisa lá. Porque o Kublai Khan morreu em 1294 e uma nova dinastia assumiu na China. Uma dinastia isolacionista, nacionalista e, principalmente, confucionista.
né? Ela assumiu o confucionismo como religião oficial. Era a dinastia Ming. Com ela, o cristianismo morre mais uma vez na China. Oh, coisa difícil, hein? Na Pérsia, a igreja se fortaleceu até o século XIII e aí entrou em declínio. Quando o governante mongol da Pérsia tornou-se muçulmano, a igreja diminuiu e quase desapareceu. Na Ásia Central, a ascensão de Gengis Khan, que era religiosamente tolerante, abriu uma nova oportunidade para os cristãos. Os cristãos voltaram a ter alguma força ali no centro da Ásia. Impressionante como sempre tem missionário disposto. Aquela história dos malucos, né? Sempre tem um maluco para ir lá. Agora imagina, você tem lá, você ouve falar do Gengis Khan. E você é maluco o suficiente para ir lá e pregar o evangelho lá. Sabendo quem ele é, como ele é, né? O problema é que logo em seguida cresceu o poder de um terrível líder militar chamado Tamerlão, que era conhecido como, recebeu o mesmo nome do Átila Uno, o açoite de Deus e o terror do mundo, esse Tamerlão. Tamerlão era terrível, eu acho que foi o indivíduo que mais botou a igreja abaixo na história da igreja. Onde ele passava, ele destruía as igrejas completamente, não deixava vestígio nenhum. Isso porque ele era manco, né? Porque o nome dele, na verdade, era Timur. Tamerlão é um nome que se deu depois porque tem a palavra manco junto ali. E, imagina se ele não fosse manco. Aí acho que a gente estava lascado. Então a igreja na Ásia, a coisa não vai bem. Parece que Deus reservou realmente um lugar especial para a Europa. Um lugar estratégico. Né? Não é à toa. Pensem sempre na providência de Deus, tá? No futuro, a América seria descoberta pelos europeus e os europeus iam encher de cristianismo na América. A ortodoxia oriental, em que pé que ela está? Bom, lá na transição do período anterior para esse, houve a conversão da Rússia, que foi o ponto alto. Então ela teve um ponto alto, que foi a conversão da Rússia, e um ponto extremamente baixo, que foi a queda de Constantinopla. Vocês sabem quem que tomou Constantinopla e derrubou Constantinopla? Os turcos otomanos, exatamente. Os turcos otomanos tomaram Constantinopla em 1453. Que é, para o estudo da história, a queda do Império Romano do Oriente. Certo? Não existe mais Império Romano em lugar nenhum. Né? Acabou-se. Tem o fantasma do Império Romano, que é o catolicismo. Né? Que eu falei numa outra vez. Esse é o fantasma. Vamos falar do catolicismo romano. E a gente pode falar de catolicismo romano mesmo, tá? Por quê? Porque o catolicismo romano. Não existe no Ocidente nenhuma outra igreja. Sabe? Isso a gente tem que ter bem em mente. Quem é Lutero? É um católico romano. Quem é Calvino? É um católico romano. Todos são católicos romanos. Não existe outra igreja. Só que o catolicismo romano, ele se caracteriza por algumas coisas que nós vamos ver agora. E essas coisas se fortalecem nesse período de 500 anos que a gente começou a estudar agora. Algumas coisas acontecem nesse período. A consolidação da cristandade. O que é cristandade? É a união muito forte entre igreja, Estado e cultura. Essas três coisas extremamente unidas. Igreja, Estado e cultura. Isso se consolida na Europa. Uma outra característica desse período, e que já vem sendo sempre uma característica do cristianismo no Ocidente, é a diversidade. Diversidade. Graças a Deus pela diversidade que possibilitou que você tivesse monges lá como Lutero, meio doidos, que pensam diferente do resto da igreja e que podem pensar diferente. Tem o direito de pensar diferente. Até ser queimado, né? Mas de início pode pensar diferente. Então essa diversidade é interessante. Isso eu acho que já deu para perceber. Né? Falamos antes daquele conflito dentro do mesmo mosteiro entre dois professores, pensando completamente diferente. E essa aí é sempre uma característica do cristianismo ocidental, não só do catolicismo romano, mas do próprio cristianismo ocidental, porque com os protestantes a gente vê exatamente a mesma coisa. Diversidade. A luta com o Islã, nesse período, é o período da grande luta com o Islã. Vimos que os muçulmanos tinham tomado toda a Espanha, então parte da Europa era deles. Como se chamam os muçulmanos da Espanha? Como eles eram conhecidos? Quem é que sabe? Os mouros, exatamente, os mouros. E
Principalmente, o que eles tinham tomado, que isso aí era inadmissível. A Terra Santa. Isso era inadmissível. O fato deles terem tomado a Terra Santa vai ensejar o quê nesse período? As Cruzadas. As Cruzadas. Um dos capítulos tristes da história do cristianismo. Né? As Cruzadas. Também é um período em que nós vamos ter muito fortemente a controvérsia das investiduras, por causa da proximidade muito grande entre igreja e Estado. Começa a haver, nós vamos ver isso aí um pouquinho mais de detalhe, tá? Mais para frente. Aqui é um passar de olhos. A controvérsia das investiduras é o seguinte: quem pode nomear o bispo? O rei? O papa? O rei ou o papa? O rei e o papa? Quem pode? Morreu o bispo. Aí o rei quer pôr um cara dele. Mas o papa quer pôr um cara dele. E aí há essas brigas de poder. Sempre há essas controvérsias. Isso aí é muito interessante. Nós vamos tratar com um pouquinho mais de cuidado naquele item igreja e Estado. A produção teológica desse período é interessante. Não agrada muito a forma como a teologia era escrita, mas era o modelo que eles seguiram, porque eles seguiram um filósofo grego chamado Aristóteles, e isso determinou mais ou menos como a teologia era feita. E o grande expoente desse período na teologia é Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, que é o grande teólogo do catolicismo romano. O que mais que se pode falar aqui? Surgiram novas ordens monásticas, outras se fortaleceram, vou falar daqui a pouquinho. Construíram-se grandes catedrais e palácios, agora num novo estilo, não no estilo romanista, mas no estilo gótico, certo? Porque agora são os bárbaros que estão ali, que já não são mais tão bárbaros assim. Na literatura há avanços, na verdade no final desse período nós temos o Renascimento, surgindo na Itália. Então nós vamos ter homens como Dante Alighieri e a sua Divina Comédia. Temos o Geoffrey Chaucer com os contos de Canterbury. A produção literária começa a crescer, ficar mais forte. Também é um período em que se percebe vários problemas na igreja. Sabe aquelas histórias que vocês sabem de papas absurdos, assim, que fizeram barbaridades? Né? É esse período aí. Certo? Aí aqui tem todo tipo de confusão. 3 papas. Aqui, olha, na verdade, tudo isso extremamente positivo para o surgimento do protestantismo. Né? Essas coisas negativas que foram acontecendo com o papado, e aí a tentativa de reforma conciliar, tudo isso aí nós vamos dar uma olhadinha bem rápida, né? Não temos condição de aprofundar. Mas tudo isso aí gera a oportunidade de ver as coisas mudarem. E então é um período assim de muita turbulência nesse período aí, temos reformas de todo tipo. Nesse período também houve o Concílio de Latrão para tentar botar um pouquinho de ordem na casa, porque a igreja estava mal. No fim do período surgem heresias, no fim desse período surgem uma série de heresias. No sul da França, os cátaros e os albigenses. Esses cátaros eram realmente... É uma heresia típica, né? Eles eram um tipo gnóstico, assim, uma nova era da Idade Média, né? E outros movimentos também heréticos surgem nesse período, né? Só que esses hereges aí a gente vai começar a gostar deles, porque são os hereges com os quais a gente vai começar a se identificar, né? Para a Igreja Católica Romana, hereges. Para nós, heróis. Valdenses, o John Wycliffe, eu acho que é Wycliffe que se pronuncia, o John Huss, na Boêmia. O Wycliffe e os seus Lollardos, eles pregaram a graça, traduziram a Bíblia, tudo coisas que nós gostamos, né? A mensagem dos Lollardos chegou até Praga, na Boêmia, hoje República Tcheca. Chegaram até Praga e atingiram John Huss, que foi queimado na estaca em 1415, no Concílio de Constança. E no século XV também, em Florença, na Itália, outro herege foi queimado, Girolamo Savonarola, queimado em 1498. Quando Savonarola foi queimado na estaca, um menino de 15 anos corria lá, nos campos da Alemanha. Chamava-se Martinho Lutero. Então nós estamos chegando, né? Ali já é o despertar da reforma com Wycliffe,
Hus, primeiro os valdenses vieram antes, né? E graças a Deus, porque Deus fez assim. Então, mais um período aí de 500 anos. Gente, vamos passar agora então à ortodoxia oriental. Por que nós temos que obrigatoriamente falar da Igreja Ortodoxa Oriental agora? Porque ela vai surgir. Só por isso. Né? Que ano houve a separação da Igreja, que era uma só até esse período aí? Alguém lembra? Quando foi? Não. Alguém lembra assim de cabeça? Não falamos ainda sobre isso. Mas às vezes as pessoas sabem, né? Porque é o grande cisma entre a Igreja do Ocidente e a Igreja do Oriente. Isso foi no ano 1054, então é no fim aqui do nosso período. Certo? É claro que a coisa vai piorando ao longo do tempo, isso não acontece de repente. Certo? Todas as vezes que nós falamos da Igreja Oriental até agora, nós sempre nos referimos a ela como uma igreja só. Como uma igreja unida, né? A Igreja Católica Romana. Era uma igreja só, a Igreja Católica, não romana, a Igreja Católica. Católica e ortodoxa. Porque um problema nessa divisão que houve entre catolicismo romano e ortodoxia oriental é que um ficou com raiva do nome que o outro pegou. Por quê? Porque os católicos não se consideram menos ortodoxos do que os orientais. E os orientais não se consideram menos católicos do que os romanos. Né? Então são nomes assim que cada um roubou para si e que realmente não faz muito sentido, porque na verdade católico não é adequado, porque você tem duas igrejas, não é uma igreja universal. E, na verdade, você tem até mais, porque tem aquelas outras, de outras divisões anteriores. E ortodoxa também não é adequada, porque a ortodoxa oriental não é a única que segue aquela ortodoxia dos concílios. Certo? Não, começou no Oriente, porque todos os concílios foram no Oriente. É interessante isso. É interessante que todos os concílios que valeram para a igreja como um todo, todos eles ocorreram no Oriente. Não sei porquê, né? Mas aconteceu assim, né? Começa já as diferenças entre esses dois lados começam gradativamente. E uma diferença básica é a diferença de língua. A igreja do Ocidente foi migrando para utilizar o latim e a igreja oriental permaneceu com o grego, né? Permaneceu com o grego. Então alguém já disse que os dois lados não conseguiam se entender porque eles não conseguiam se entender. Captaram? Porque para os romanos parecia que os outros estavam falando grego. A igreja oriental, a igreja ortodoxa oriental, ela gosta de se intitular como a igreja dos 7 concílios. É fácil de lembrar dos 7 concílios, alguns nós vimos em detalhe. É fácil de lembrar o que eles trataram. Niceia e Constantinopla, os dois primeiros, trataram da Trindade, doutrina da Trindade. Principalmente, tem outras coisas subsidiárias, mas para a gente lembrar a principal coisa que foi definida ali, né? Os outros todos, Éfeso, Calcedônia, Constantinopla II, Constantinopla III, todos eles trataram da doutrina de Cristo. Lembram que eu falei que Calcedônia não resolveu, que no Oriente continuou a briga na questão das duas naturezas de Cristo, e aí toda hora tinha que convocar um outro concílio, porque não havia acordo, e só no Ocidente, de cara, isso eu falei também, de cara a Calcedônia foi aceita no Ocidente. Né? Cristo tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, independentes na mesma pessoa. E por último, o último concílio, Niceia II, em 787, tratou dos ícones. Depois nós vamos falar disso. E aí a gente tem uma primeira característica. A Igreja Oriental, ela se considera a Igreja dos 7 concílios porque eles são extremamente cuidadosos em nunca modificar nenhuma decisão de um concílio. Então essa é a primeira característica da Igreja Oriental. Gravem isso na cabeça. Ela não muda. Ela não muda nunca. Ela é sempre igual. Isso foi crescendo, eu já falei para vocês que eles achavam que os ocidentais pensavam demais, iam longe demais. Eles não, eles sempre defenderam o mistério, uma coisa assim. Só que eles ficaram tão no mistério que não evoluíram mais nada. Então ela não muda, ela é sempre igual. Os teólogos da Igreja Oriental, todos os pais, ela compartilha com a Igreja Ocidental até Agostinho. Até Agostinho. Porque Agostinho é do Ocidente. A Igreja Oriental não reconhece Agostinho, certo? Agostinho já é um teólogo do Ocidente. E ela, depois dos pais, ela teve os seus próprios teólogos.
que foram influentes. Alguns são, eu vou citar alguns nomes aí, João Climacus, esse escreveu A Escada da Ascensão Divina, então é um indivíduo importante para os místicos. Mais tarde nós vamos falar dos místicos, do cristianismo místico. Maximus o Confessor também foi um nome importante, mas o mais importante é esse que eu estou mostrando aí, que é o João Damasceno. João de Damasco. Por isso João Damasceno. Esse Damasceno é o cara que é de Damasco, da cidade de Damasco. Damasco, capital da... Hoje de manhã, da onde? Síria, exatamente. Antioquia fica na Síria também, mas não é a capital. A capital, Damasco. O Newton falou hoje de manhã do Naamã, né? Naamã, onde é que morava o Naamã? Em Damasco, na Síria. Então isso aí é uma cidade muito antiga, né? Que já existia lá nos tempos do Velho Testamento. João Damasceno, ele nasceu numa família cristã, viveu no 7º e 8º séculos, já sob a Síria já tomada por quem? Quando ele nasceu. A Síria já estava tomada pelos... O que vocês acham? Século VII ele nasceu, né? Final do século VII. Muçulmanos, exatamente, muçulmanos. Muçulmanos já tinham tomado, então ele nasceu, ele era cristão, ele era de uma família cristã, nasceu numa família cristã, mas num país muçulmano. E ele trabalhava no governo de Damasco, interessante. Só que ele foi corajoso o suficiente para escrever um livro contra o Islã. Vai ter coragem assim no outro lado. E ele chamava o Islã de a heresia ismaelita. Porque realmente quando você estuda um pouquinho mais a fundo o islamismo, você vê que ali tem elementos tremendamente fortes de judaísmo e de cristianismo. É uma mistura, uma salada, né? Vários dos profetas ali são profetas, são personagens do... Né? Ibrahim, quem é Ibrahim? Abraão, né? O próprio Jesus, Issa, né? É também um profeta deles lá. Então eles têm esses personagens aí que se sobrepõem aí ao judaísmo e ao cristianismo. Ele escreveu o livro mais importante desse cara, do João Damasceno, foi A Fé Ortodoxa. Esse livro é fundamental porque ele é a teologia sistemática da Igreja Ortodoxa Oriental. A fé ortodoxa. A fé ortodoxa. Na verdade, é a única teologia sistemática. Certo? Ele também escrevia hinos, esse João Damasceno. Ele é importante para definir qual é o pensamento ortodoxo. Eu quero fazer um comparativo rápido, porque evidentemente nós temos um foco aqui na divisão que houve, que vai acontecer no final desse período. E aí eu quero mostrar para vocês as ênfases, porque ali também há um ponto de discórdia, as ênfases de cada igreja. No Ocidente, a ênfase sempre foi e é até hoje, e nisso aí nós não temos muita distância do catolicismo romano. Nós, como protestantes, mostramos que somos sim ocidentais, porque as ênfases nossas são exatamente as mesmas do catolicismo romano. Pecado, graça, justificação e salvação. Só que a gente, evidentemente, trata isso tudo de uma maneira diferente, né? Muito mais bíblica, muito mais atrelada à palavra de Deus, do que o catolicismo romano. Mas a ênfase oriental é completamente diferente. Os orientais, eles enfatizam outras coisas. O apofaticismo, vou falar daqui a pouco, a tradição, a teoses, também vou falar em detalhe, e os ícones. Nos 7 concílios nós vimos ali que o último concílio teve como tema os ícones, certo? Nós vamos tratar isso com um pouquinho de detalhe daqui a pouquinho. Apofaticismo. Apofaticismo é a teologia negativa. Lembra que eu falei já do Dionísio, o pseudo-areopagita? Ele trabalhava essa teologia negativa. Então eles têm essa ênfase em que a gente não pode conhecer a Deus, em que nós estamos no escuro, em que há mistérios, tudo é nebuloso, certo? Isso é uma ênfase deles. Por causa disso, e porque a igreja deles nunca muda, então não há diversidade. E o Ocidente, vocês eu acho que conseguiram perceber, só pelo que eu mostrei ali do Radberto e do Ratramno, tendo uma controvérsia dentro do mesmo monastério. Uma controvérsia séria que a igreja vai ter que resolver. E o Gottschalk, por exemplo, vindo trazer Agostinho de volta, e a igreja dando... Né? Então há uma diversidade gigantesca na igreja ocidental. Sempre há teologias lutando.
né? E na oriental não, porque tudo é nebuloso, nós não podemos saber, certo? E aí então tudo fica como sempre foi. É bem diferente. Então, teologia negativa. ênfase no mistério e na sombra em vez da luz. Tradição. O Ocidente também valorizou a tradição. Só que, como eu acabei de falar, no Ocidente fica essa coisa, toda hora aparece alguém que questiona a tradição. E diz, não, isso não é assim, isso deveria ser assado. E vai aparecendo esse tipo de conflito. No Oriente, jamais. A tradição no Oriente é diferente. Para eles, a tradição nada mais é do que a voz do Espírito. E eles dizem que em cada um daqueles 7 concílios repetiu-se o Pentecostes. Por mais que houvesse problemas ali, dificuldades, por fim o Espírito Santo tomou conta daqueles homens e o que eles decidiram é a palavra do Espírito Santo. Então vejam que é uma ênfase completamente diferente que nós não temos aqui no Ocidente. Nem o catolicismo romano, nem o protestantismo. Certo? A tradição deles é diferente e está em pé de igualdade com as Escrituras. Claro que se é uma repetição do Pentecostes e é o Espírito Santo falando, evidentemente que o Espírito Santo escrevendo ou falando agora no concílio, dá no mesmo. Sendo ele, a autoridade é dele. Certo? Então é assim que eles veem. Alterar uma decisão dos concílios, então, seria como alterar as Escrituras para nós. E por isso eles não alteram. Entenderam? É fácil de entender, né? Se a gente estuda um pouquinho e a gente simplifica, assim como eu estou simplificando aqui, a gente começa a entender um pouco o porquê de cada coisa. Uma coisa está ligada na outra. Certo? Mas vejam que é completamente diferente. Né? Já dá para ver que mais cedo ou mais tarde ia dividir, ou já estava dividido. Essa que é a verdade, já estava dividido. Não formalmente, mas estava dividido, porque pensam totalmente diferente. A revelação não é somente pelas Escrituras e muito menos através do Papa. Eles não têm Papa. A revelação é por meio da Igreja. Eles sempre pensaram assim. É a Igreja. Teoses. O que é a teoses? Teoses é o meio de salvação para a ortodoxia oriental. Eles são salvos pela teoses. O que é a teose? O que quer dizer isso? Significa uma palavra que significa deificação. Deificação. Atanásio disse o seguinte, Atanásio é fundamental para a ortodoxia oriental, tá? Atanásio disse o seguinte, Deus se fez homem para que o homem pudesse tornar-se Deus. Para eles isso é muito importante. Você vai aos poucos sendo transformado à imagem e semelhança de Deus. E nós temos um texto bíblico que mais ou menos puxa nessa direção, né? Qual é? Alguém lembra? Um texto bíblico que puxa nessa direção, de que o homem vai se transformando ou é transformado em Deus, como Atanásio colocou aqui. Deus se fez homem para que o homem pudesse tornar-se Deus. Não, é aquele do 2 Pedro 1,4. Né? Alguém abre aí para nós, 2 Pedro 1,4? Participantes da natureza divina. Lembra desse? Esse pedacinho, acho que a maioria lembra. Esse aí, eu achava que todo mundo conhecia, mas o Newton, não sei, vou ter que consultar o Newton para ver se todo mundo conhece. Não, só um minutinho, para pegar, né? Alguém achou aí? Denise, achou? Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Vos torneis coparticipantes da natureza divina. Para eles essa é a salvação, é você se tornar coparticipante da natureza divina. Para o Ocidente isso aí soa estranho. O Ocidente não gosta muito dessa linguagem. Existem, claro, ideias parecidas, nós temos conceitos parecidos com esse, mas para nós soa um pouquinho herege essa maneira de falar. Né? Na verdade, eles têm um entendimento claro disso aí, mas para o ocidental soa estranho, soa como uma heresia. Há pessoas no Ocidente que constroem em cima dessa ideia, geralmente são místicos, mas não é bem aceita normalmente no Ocidente, ela tem uma certa resistência. No Oriente é praticamente o meio de salvação. Vou falar dos ícones. O uso dos ícones. O que são os ícones? Ícones são as imagens de Cristo e dos santos. Quando um protestante vai para uma igreja oriental,
na Rússia, principalmente na Rússia, né? Hoje a ortodoxia oriental, o forte dela está na Rússia. Constantinopla não existe mais, chama-se Istambul, e é muçulmano até o último fio do cabelo. Então a ortodoxia, o grande centro da ortodoxia é a Rússia. E o cara se assusta quando entra lá, porque é tanta imagem, e tanta pintura, e tanta estátua, que realmente assusta. Para eles é muito importante essas figuras, essas imagens que são chamadas de ícones. Elas estão em todo lugar. Geralmente no centro dos templos deles há uma figura de Cristo, que é a mais central. E uma coisa interessante é que você dificilmente vai encontrar uma imagem de Cristo crucificado. Oi. Sim, no catolicismo romano também existem muitas imagens, mas ali no Oriente é um absurdo. Eles consideram muito importante as imagens dos santos e de Cristo. E no caso do... Oi. Não, é aquela padrão mais ou menos. Depois o João vai mostrar uma ali. Não é muito diferente, não. Porque no início era uma igreja só, né? Aí depois é que vai... Né? Geralmente no centro, então, tem essa imagem e é diferente do Ocidente. No Ocidente costuma-se muito representar Cristo na cruz. Cristo crucificado. Raramente no Oriente você vai ver essa imagem. Ela não existe. Cristo é sempre apresentado como o chamado Cristo Pantocrator. Pantocrator. O Senhor de todas as coisas. Então é um Cristo rei. Ele sempre põe um Cristo que é um rei. No Oriente houve um problema muito sério nessa questão dos ícones. Houve um problema dos iconoclastas. O que é um iconoclasta? Eikon, tem na Bíblia, né? Eikon. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o ícone do Deus invisível. Né? Não é Colossenses 1,15? Ele é a imagem do Deus invisível. Vai ver lá no grego, é Eikon. Então, o iconoclasta, Eikon é uma imagem, e clastos é quebrar. Então, os iconoclastas são os que quebram imagens. E houve um problema muito sério. Levantou-se pelo século VII e VIII, principalmente no século VIII, apareceram esses iconoclastas, que eram indivíduos que achavam que não podia ter essas imagens. E aí apareceram imperadores que eram iconoclastas. E o principal deles é Leão III, que era um imperador bizantino, o Isuriano. Ele, em 730, mais ou menos ali por 730, ele então mandou quebrar e destruir todas as imagens que havia. Na Oriental, na Igreja Oriental. Por que isso? Os historiadores estudam isso e eles dizem que os imperadores temiam o poder dos mosteiros. Os mosteiros eram muito poderosos. E eram eles que incentivavam a veneração das imagens, eram eles que faziam as imagens, eram eles que pintavam as figuras, então eles tinham tudo na mão. E aquilo dava poder para eles. Outra coisa que se imagina também que tenha provocado a iconoclastia, o ataque às imagens, pode ter sido, esse violento, né? Pode ter sido por causa da influência muçulmana, que os muçulmanos estavam ali muito perto, e muçulmano não tem imagem, hipótese alguma. Então os muçulmanos achavam aquilo ali, um povo, na verdade, um povo pagão, que tinha templos cheios de imagens, era assim que o muçulmano via o cristão. E aquilo ali era um mau testemunho, né, diante dos muçulmanos. E provavelmente também muitos encaravam aquilo como errado por mero erro teológico, porque a Bíblia não condena isso aí. Né? Então houve esse problema dos iconoclastas. Esse problema levou à convocação daquele concílio, o sétimo concílio, em 787, para resolver essa questão, para se decidir, pode ter os ícones ou não. Na verdade, gente, olha, teve muitos abusos aí. Só para citar um exemplo, o que começou a se fazer era se pegava uma imagem aqui no templo, então tem uma estátua ali de um santo qualquer, e se raspava um pouquinho da pintura dentro do cálice, do vinho, que é para energizar. Que ficava muito mais poderoso se tivesse aquela raspinha. Né? Então esse tipo de abuso, esse tipo de coisa, isso aí irritava muita gente. Vocês podem imaginar por quê. Então o clima estava ruim. Isso aí foi tudo no Oriente, tá? Nós tivemos no Ocidente também indivíduos que tentaram acabar com as imagens. O próprio Carlos Magno, ele procurou diminuir a influência das imagens. Ele achava que aquilo ali era uma coisa que não estava bom.
Mas é difícil, eles tiveram dificuldade. Depois os protestantes tentaram, né? O Lutero, Lutero nem tanto, Lutero mais ou menos, Lutero uma boa parcela, mas se você vai numa igreja luterana, eles toleram melhor algumas imagens, principalmente da cruz e tal, né? O segundo concílio de Nicéia, então, como nós vimos, ele definiu a validade do uso dos ícones, como válidos, como bons. Ele colocou eles, aí é aquela coisa, as coisas sempre pioram quando tem uma ação muito forte, ocorre uma reação muito forte. E aí eles colocaram os ícones em pé de igualdade com a palavra escrita. Certo? A palavra escrita é a revelação em palavras e a palavra nos ícones, a revelação nos ícones é a revelação em cores. Era assim que eles viam. E aí eles usaram de todo tipo de artimanha e estratégia, como é comum usar sofismas e esse tipo de coisa em teologia. Eles usaram argumentos contra os iconoclastas, dizendo que Jesus Cristo se fez homem e, portanto, é legítimo representá-lo na forma humana, e quem não o representa na forma humana pode ser acusado de docetismo. Docetismo era aquela heresia em que se dizia que Jesus não era verdadeiramente humano, certo? Então é uma estratégia, né? E o próprio João Damasceno foi importante para a defesa dos ícones. E os ícones ganharam uma importância muito grande. Quase que eles desaparecem, mas não desapareceram, acabaram ganhando força. Porque muitas vezes quando você persegue, você dá força. E foi exatamente o que aconteceu nessa questão dos ícones. São muito importantes na Igreja Oriental. E é claro que depois os teólogos tiveram que fazer uma ginástica para explicar a diferença entre adoração e veneração. Né? Os teólogos orientais tiveram o mesmo problema que o catolicismo romano tem. Como é que eu explico isso aí? E aí fazem todo um arrazoado que não convence ninguém, aí usam termos bonitos, adoração absoluta, que é só a Deus, e a adoração relativa, que é aos santos. Então, sabe, começa esse tipo de coisinha assim que não... Na verdade, todo esse posicionamento ignorou a Bíblia e ignorou o ensino dos pais. Os pais sempre associaram os ícones ao paganismo, certo? Então é aquela coisa, a tradição, mas na hora de pôr em prática não põe, né? É interessante essa observação. Na Escritura o Espírito Santo mandou não fazer, e daí no concílio de Nicéia 2 ele mandou fazer. Interessante. Vamos falar do problema, os ícones já falei, vamos falar do problema do grande cisma. Na verdade já havia aquela diferença de ênfases, que me parece que é bem forte, e aí começam assim os pequenos problemas. Um problema que sempre houve, desde Nicéia e Constantinopla, os dois primeiros concílios, foi a questão da primazia. Porque em Nicéia e em Constantinopla foi definido o seguinte, que a Igreja de Roma é a igreja mais importante, mas que Constantinopla é a nova Roma, porque o imperador foi para lá. Na verdade, vocês veem que no início todo o pensamento deles é que a importância da igreja tem a ver com a sede do império. Né? Aí depois vem o Leão I, espertalhão, e vem com essa história do Pedro, que não sei o que, Mateus 16, que é bíblico, não sei o que e tal, e se aproveita e acaba jogando lá. Por quê? Porque a sede do império não é mais ali. Agora nós temos que mudar o enredo. Certo? Senão Constantinopla passa a ser a nova igreja principal. E o que se dizia lá em Nicéia no primeiro concílio de Constantinopla, o que eles definiram lá foi que Constantinopla é a nova Roma, portanto tem igualdade com Roma. Roma não gostou nem um pouquinho. Achou essa interpretação totalmente errada. E aí começa o conflito da primazia. Né? Quem, afinal de contas, é o maior? Os concílios sempre diziam, não, pode ser uma questão de honra. Roma pode ter mais honra. Vamos dizer assim, é o mais honrado entre iguais, mas são iguais. E então esse foi um ponto que pegou, já houve um certo desentendimento nesse ponto aí. A gota d'água foi a controvérsia filioque. O que quer dizer filioque? Filioque significa do filho. Filioque, em latim, tá? A controvérsia filioque aconteceu porque o Papa Benedito VIII, ou Bento VIII, né? Agora tem que falar Bento, né? Eu sempre achava que era Benedito, mas aí assumiu esse aí.
E, na verdade é assim, Benedito é em italiano, né? E Bento é que nem Giovanni e João, é o mesmo nome, né? É o mesmo nome, só que em línguas diferentes. Então, o Papa Bento VIII, o de agora é o dobro melhor do que aquele lá, né? Mais ou menos. O Bento VIII, ele pegou e alterou o credo niceno, dizendo que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Filioque. Espírito Santo procede do Pai e do Filho, Filioque. O Papa pegou e alterou o credo niceno, que foi produzido aonde? Em Niceia e em... A parte do... o que foi feito depois, eu até comentei isso, que o credo niceno, na verdade, foi fechado no segundo concílio em Constantinopla. A versão que nós conhecemos hoje é a versão de Constantinopla. Aí, pensem no que a gente já aprendeu hoje. O que vocês acham que a Igreja Oriental vai pensar de um Papa que foi lá e alterou o que o Espírito Santo tinha dito nos 2 concílios? Aí complicou. Por isso que a coisa ficou séria. Porque para a Igreja Ocidental, o Papa pode fazer o que bem entender, é a autoridade absoluta, o vigário de Deus na terra, pode fazer o que bem entender, está sempre certo. E para a Igreja Oriental, isso aí é uma piada. Então, ali houve uma controvérsia muito grande e o número de tratados escritos sobre esse assunto é gigantesco, dos 2 lados. Né? Então, são coisas assim que viram controvérsias gigantescas. Isso aí, evidentemente, também ajudou a separar. E vocês vejam que nessa controvérsia acabou assim aparecendo a diferença de entendimento dos 2 lados. Acabou aflorando. Vocês mesmo concluíram aí que o Papa tinha feito uma coisa absurda para o Oriente. Certo? Por fim, depois de tudo isso que nós vimos, já deu para perceber que ia ser difícil eles permanecerem juntos. Houve uma separação temporária no 9º século, que acabaram se acertando. E em 1054, o cardeal Humberto foi enviado pelo Papa Leão IX. E aí... Tem umas coisas tão confusas na história da igreja, eu não quero entrar em detalhe, mas... O cardeal Humberto foi emissário do Papa, ele tinha autoridade do Papa, ele foi até lá em Constantinopla e ele foi lá para ter um entendimento com o Miguel Cerulário, que era o patriarca de Constantinopla, e os 2 acabaram brigando lá e um excomungou o outro. Certo? Aí o cardeal Humberto excomungou o Miguel Cerulário e o Miguel Cerulário excomungou o cardeal Humberto e o Papa. E ali, então, se considera que aquela data é a data em que há a separação. Porque está excomungado, você está fora da igreja, você não tem salvação, você está completamente perdido. O problema é saber quem tem a autoridade para excomungar quem. Então houve uma excomunhão recíproca. Excomungar, a Rebeca perguntou, o que é excomungar? Excomunhão é tirar alguém dos benefícios da igreja, é impedir que ele seja beneficiado pelas coisas da igreja. Ele não participa mais da ceia e, portanto, ele está fora da igreja e ele está perdido. Né? Ele está condenado. E aí os 2 se excomungaram, então passou a ter 2 igrejas. Eu acho que sim, né? Eu acho que foram. E o interessante é assim, né? Porque aí as coisas confusas, eu não queria entrar nisso, mas quando o cardeal Humberto chegou lá, o Papa Leão IX tinha morrido, mas ele não sabia. Então há quem diga que não valeu. Porque o emissário do Papa não podia ser emissário do Papa se o Papa está morto. Então não valeu a excomunhão do Humberto. O Humberto não podia ter excomungado. Então umas discussões assim esquisitas. Uma coisa. Depois disso, gente, um monte de anátemas para todo lado. Isso é uma fraternidade, uma coisa bonita. Bonito isso. Né? Era anátema para todo lado, era bula papal detonando com os caras de Constantinopla, do outro lado vinha também. Olha, exemplo, né? Os anátemas só foram removidos em 1965. Olha só, gente. Olha só. Quase 1000 anos depois, os anátemas foram removidos. O cisma persiste até hoje. É claro que o ataque dos cruzados a Constantinopla, que nós vamos ver mais para frente, o ataque dos cruzados a Constantinopla foi o golpe final. Ali não teve mais jeito, não tinha mais como eles se entenderem. João. Aqui, como já está dizendo, nós temos a figura de João Damasceno, né? Ele que foi o que escreveu
E a fé ortodoxa, que é a teologia sistemática, foi a única que existiu lá daquele período oriental ali, né? E aqui, nós temos aqui aquela figura que, como o Juliano explicou, a ortodoxia oriental não via Cristo pregado na cruz, mas via Cristo assim. Tá? Aqui com a Bíblia. Não. E aqui esse significado aqui da mão aqui, ele tem um significado também todo especial ali que eles dão para isso aí, tá? A pergunta da Jussara é sobre a questão do fato do cristianismo ter nascido no Oriente. O próprio Jesus Cristo e todos os primeiros cristãos eram orientais e que, portanto, haveria, em tese, uma tendência da interpretação oriental estar mais próxima da verdadeira do que a interpretação ocidental. Qual o problema aí? O problema é que fica claro que a interpretação oriental é uma interpretação grega. De grego, os judeus não tinham nada. Na verdade, eles não eram orientais, eles eram judeus. É bem diferente. A Palestina foi destruída. No ano 70, Jerusalém foi varrida do mapa e no ano 135, Adriano resolveu acabar o serviço e espalhou os judeus por tudo que é canto, né? Então os judeus sempre foram isolados, sempre foram um povo isolado, o próprio Antigo Testamento mostra isso. Então esse pensamento oriental é um pensamento grego. Grande pedra de toque, que cidade dá qual é a cidade que dá a maior luz sobre como deve pensar a Igreja Ortodoxa Oriental? Pelo que nós já vimos. Não. Alexandria. Francisco matou lá. Alexandria. Certo? Esse pensamento é pensamento alexandrino. É pensamento egípcio. Certo? Esses caras foram os mais influentes para a ortodoxia oriental. Né? Então a gente não pode cair nisso aí. Na verdade, nós vimos ao longo da nossa história, nós vimos que é histórico. A explicação para eles pensarem assim é histórica. Eles pensam assim por causa de fatores históricos que foram aparecendo. Né? Inclusive decisões de concílios, para onde que a coisa pendeu. Alguns dos seus mestres acabaram levando numa determinada direção. Então é mais por causa disso aí. Por isso que a gente está sempre vendo aquele texto de Isaías 48, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. A grande vantagem dos ocidentais é que eles permaneceram mais perto da palavra, especialmente os protestantes, que realmente quiseram voltar à palavra, já que os católicos romanos tinham ido para muito, mas muito longe da palavra de Deus. Né? Então, graças a Deus, porque a palavra de Deus permanece eternamente e é a nossa rocha. Né? E ali a gente vê que não tem nada disso aí. Quando a gente pega a palavra na mão, a gente vê que ela é bem direta, não tem esse mistério todo que eles falam. Não é assim, não é a teologia negativa. Paulo pega e descortina tudo. E abre, e revela, e mostra. Claro, sempre por orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo está revelando, ele está abrindo, descortinando. Né? Então, na verdade, aí eles estão indo por um caminho perigoso. Monasticismo medieval. Vou passar bem rapidamente aí. Todo o período anterior que nós vimos, monasticismo beneditino. Benedito escreveu a regra lá em 500 e alguma coisa, 520 ou 540, não me recordo bem, e todos os monges eram beneditinos, seguiam a regra. Até o século X. E aí surgem novas ordens. Primeiro surgem novas ordens, ainda usando a regra, como os monges de Cluny. Porque tem uma coisa interessante no monasticismo, ele sempre se deteriora. Então esses monges começam muito bem, muito firmes, e a coisa vai, aos poucos, degringolando, e eles começam a cair numa vidinha mansa e pecado. E aí o Cluny é na França, esse mosteiro de Cluny vem com a intenção de reformar o monasticismo. É sempre assim. Sempre daí aparece alguém querendo reformar porque está tudo uma bagunça. Então eles criaram um mosteiro com novas ênfases e tal. Aí tem um sujeito importante que é o Bernardo de Cluny, nós não temos tempo de ficar analisando ele. Nós vamos analisar um outro sujeito, porque aí Cluny caiu, né? Eles construíram, só para vocês terem uma ideia, eles construíram a maior igreja da Europa. Então isso começa a dar uma certa pompa, uma certa coisa e tal. E aí, pronto, perderam todo o ideal monástico. E aí vem de novo uma reforma, num outro lugar,
em Citeaux também, na França. Sempre o monasticismo é muito forte na França. E em Citeaux, por isso que são cistercienses, os cistercienses, não sei nem dizer direito isso aí. Os cistercienses, eles produziram um grande nome na sua ordem, que é esse sujeito aí, Bernardo de Claraval, ou Clairvaux, é o nome do mosteiro onde ele era o abade. Ele viveu de 1090 até 1153. É um dos maiores nomes da Idade Média. Às vezes ele é chamado de imperador não coroado. Tal a influência dele. O Justo Gonzalez, no livro dele, diz que a personalidade do Bernardo dominou o seu tempo. Completamente. O interessante é que um dos livros do Bernardo, eu até estava dando uma olhadinha nesse livro, porque tem traduzido, alguém traduziu aqui no Brasil, e tem na internet. E um dos livros do Bernardo foi Da Consideração, é o nome do livro. Esse livro ele escreveu para um dos seus monges, que ia ocupar uma função muito importante na igreja. Ele só ia ser o Papa. Só isso. Então, um dos monges dele ia ser o Papa. Nos próximos dias, ele ia se tornar o Papa. E ele, então, escreveu um livro com conselhos para esse monge, dizendo como que ele deveria ser como Papa. E é um livro muito interessante, eu li uns trechos assim. Ele enfatiza muito que era proibido exercer domínio e senhorio, e que o foco todo tinha que ser de serviço, de amor. Era isso que ele ensinava para esse monge, que foi depois o Papa Eugênio, um dos Eugênios, não sei qual o número dele, não me lembro. O Martinho Lutero disse que... O Martinho Lutero é estranho, né? O Lutero também achou estranho esse tipo de conselho para um Papa, porque o Lutero disse que se todos os Papas... ele disse que todos os Papas deveriam conhecer esse livro de cor. E que se eles tivessem realmente lido esse livro, a igreja seria completamente diferente. Né? Então o Bernardo estava na direção certa. O Bernardo era um reformador, era um indivíduo que queria ver a igreja no caminho certo, num caminho sério, num caminho de seriedade. Né? Reformador nesse sentido. E às vezes ele parece como um puritano da Idade Média, porque ele tem frases como essa aqui: não devemos ficar quietos diante da corrupção da igreja. Melhor criar um escândalo do que abandonar a verdade. Melhor criar um escândalo do que abandonar a verdade. Depois apareceram alguns caras criando escândalo. Calvino, Lutero, Zwinglio, essa turma aí. Né? Exatamente seguindo o Bernardo. Né? Nós não vamos abandonar a verdade, nós vamos criar o escândalo. Então essa foi a ideia. Foi também um grande pregador. Ele também era um místico, mas um místico no melhor sentido da palavra. Né? Um outro místico no melhor sentido da palavra é A.W. Tozer. São místicos positivos, são místicos que eles buscam uma vida de oração mais próxima de Deus e tal, porque o misticismo é uma coisa um pouco perigosa. Você pode cair em caminhos meio estranhos, depois mais para frente nós vamos ver. Mas ele era um místico no sentido bom. E ele escreveu um livro que é um livro muito interessante, muito válido para ler ainda hoje, que é o livro sobre o amor a Deus. Foi também um grande teólogo, escreveu um grande livro chamado Sobre a Graça e a Livre Escolha. Calvino elogiou muito esse livro, porque esse é o primeiro, talvez finalmente, né, na história da igreja surge um agostiniano. Né? Entre Agostinho e Thomas Bradwardine, deve ter sido o único agostiniano de verdade que apareceu, né? Assim, forte, né? De peso. Claro que teve ali o Gottschalk e outros, mas esse aí é um de peso. Só que tem um detalhe, entre Agostinho e Thomas Bradwardine tem 900 anos. Então é interessante ele aparecer aí no meio, né? Isso. Não, na verdade ele vai tratar do assunto, né? O título, né? Não é que ele está defendendo, ele vai tratar desse assunto, né? Eu não conheço o livro, não conheço o teor do livro, mas eu sei que o Calvino via com muito bons olhos esse livro aqui do Bernardo de Clairvaux, Bernardo de Claraval. Novas ordens no século XIII, passar bem rapidinho aqui. Nós falamos bastante dos beneditinos, mas no século XIII 2 outros movimentos aparecem.
Os franciscanos, aí nós temos aí o Francisco, né? Tudo começa com Francisco de Assis. Assisi é uma cidade da Itália, tá? E o Francisco nasceu lá. Como é que era o nome do Francisco? Não, o nome dele não é Francisco. O nome dele não é Francisco. O nome dele é Giovanni de Bernardone. O nome dele é João. Na verdade, Francisco é um apelido, né? É o pequeno francês. Francesco, o pequeno francês, né? Na verdade, ele não era francês também. Então, é umas coisas esquisitas. Ele era italiano. Então, eu não sei. Não me peço para explicar, porque tem umas coisas estranhas. Muito estranhas. Esse Francisco, ele não era um intelectual, ele é um indivíduo diferente, um personagem ímpar na história da igreja, é um cara que não tem ninguém igual a ele é completamente diferente, ele escreveu muito pouco, escreveu só um testamento. Os seus seguidores, quem viu aquele livro Irmão Sol, Irmã Lua, viu que ele andava com um monte de seguidores assim, e pobre, não tinha nada, não tinha onde cair morto. Ele gostava muito daquele texto que Jesus Cristo dizia que ele não tinha onde reclinar a cabeça, né? E ele procurava viver assim também. Eu não vou entrar em detalhes, né? Os seguidores dele. Ele era rico. Ele era filho de um comerciante. Isso. E ele foi deserdado, né? O pai dele tentou de todo jeito e tal. Aí o pai dele, não, então você não vai ficar com nada do que é meu. Aí pegou, tirou a roupa. E até a roupa, que era o pai que tinha... ele entendia que era do pai, né? E aí entregou até a roupa e saiu assim, maltrapilho, e viveu a vida inteira assim. Ele foi um pregador. Os seguidores dele escreveram um livro, As Pequenas Flores de São Francisco, e nesse livro tem muitas histórias meio enfeitadas assim, mas tem algum fundo de verdade, né? Uma história interessante é a história do lobo de Gúbio. A cidade de Gúbio tinha um lobo lá que estava matando todos os animais dos camponeses e estava às vezes matando até pessoas. E chamaram o Francisco foi lá, e ele então, encontraram lá onde é que estava o lobo, e ele chegou lá perto de onde o lobo estava, e ele então pregou para o lobo. Porque ele pregava para os animais, esse Francisco. E ele então pregou para o lobo. E aí ele disse assim para o lobo, deixa eu ver se eu tenho aqui. Venha cá, irmão lobo, eu te ordeno em nome de Cristo que não faças mais nenhum mal a mim ou a qualquer outra pessoa. E aí diz que o lobo fechou a boca, que estava rosnando e coisa, e veio calmamente e deitou no pé do Francisco. Né? Tem essas histórias assim, aí a gente não sabe o quanto disso aí é verdade, né? Mas o Francisco é cheio das histórias. A vida de Francisco... né? Continua sendo, né? Mas não foi ele que inventou, não. Foram os seguidores dele. A vida de Francisco era uma vida de pobreza e de serviço. Tá? Pobreza e serviço. Ele se recusava a ter qualquer coisa. Uma discussão muito grande que teve entre os franciscanos é que era a seguinte: será que um franciscano pode ter uma Bíblia? Porque eles pensavam assim, se eu tenho uma Bíblia, daqui a pouco eu vou querer um outro livro, e daí eu vou querer um outro livro, e aí eu vou querer mais alguma coisa. Então eu não podia ter nada. Né? Era a pobreza absoluta. Viu, Francisco? A Amélia, se o Francisco seguir o caminho, vai ser uma vida difícil, viu, Amélia? Vai ser uma vida sofrida. Pois é, de repente. Os franciscanos, na verdade, foram muito mais inovadores do que reformadores. Tá? Eles inventaram um negócio completamente novo. Ele apareceu no meio de uma igreja poderosa, rica, cheia de pompa, e disse que aquilo ali tudo não valia nada. Que o importante era amar a Deus e amar ao próximo. Era isso que ele pregava em todo lugar que ele ia. Depois nós vamos ver algumas coisas muito interessantes que esse cara fez. Ele é realmente um sujeito ímpar. Ele orou uma oração maravilhosa, que vocês devem conhecer, que é a oração de São Francisco. É realmente uma oração muito bonita, em que ele fala: Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. E era isso mesmo que ele queria ser, um instrumento da paz de Deus, sempre. A ordem criada por Francisco foi chamada de Ordem dos Irmãos Menores. Nós conhecemos como os franciscanos, mas não, o nome original é a Ordem dos Irmãos Menores, dos irmãos pequenos. Essa ordem ela passou por uma porção de controvérsias, principalmente sobre o quão pobres eles podem ser, né? Porque era muito fácil um monge se corromper, porque as pessoas gostavam dos monges. Os monges cuidavam delas, cuidavam de tudo na vida delas, né? A gente pensa muitas vezes o monge como um sujeito isolado. Eles não eram isolados. Eles cuidavam das pessoas, eles trabalhavam pelas pessoas, eles atendiam as pessoas, e isso fazia com que as pessoas dessem muitas coisas para eles, né?
E aí eles acabavam ficando ricos, né, com o tempo, porque eles acabavam tendo muita coisa. E aí houve muita controvérsia nessa ordem. Aí eu não vou entrar em detalhe, porque isso aí não é tão interessante para nós. Vamos falar por último, para a gente encerrar. Já estamos com o nosso tempo esgotado. Mas é bem rapidinho aqui. Eu vou falar de uma outra ordem que surgiu mais ou menos no mesmo período. Só um detalhe do Francisco. Tem uma história interessante dele, que a primeira vez que ele tentou a permissão do Papa para constituir a ordem monástica dos franciscanos, dos irmãos menores. Ele foi lá para Roma e tentou falar com o Papa. Conseguiu o apoio de alguém lá que ajudou ele a falar com o Papa. O Papa, na época, era um dos papas mais poderosos que já existiram, que era o Inocêncio III. E o Francisco conseguiu falar com ele. E quando ele chegou, vestido com aquela roupa maltrapilha, todo sujo, diante do Inocêncio, com aquela sua pompa, né? O Inocêncio virou para ele e disse para ele assim: você parece mais um porco do que um ser humano. Vai ter com teus irmãos. Aí diz que o Francisco saiu, ele foi lá no meio dos porcos, ficou um tempo lá com os porcos e depois ele voltou. E aí ele disse para o Papa assim: eu já obedeci o que o senhor mandou eu fazer, agora o senhor pode me autorizar? Então, sujeito ímpar. Se você visse as histórias dele, porque esse cara, ele se arriscou de ir lá para o meio dos muçulmanos, para pregar para os muçulmanos. Eu não vou entrar em detalhes disso aí, mas se vocês tiverem oportunidade, leiam sobre isso aí, porque ele foi missionário também. Um indivíduo totalmente... Alguém disse que ele é o indivíduo mais livre que já pisou a face da terra. Ele não se prendia a nada. Ele era um cara totalmente livre. Nisso ele lembra um pouco o apóstolo Paulo, que também tinha essa liberdade, né? O Satanás tinha dificuldade de pegar Paulo, né? Porque Paulo não se prendia a nada, né? Vamos falar dos dominicanos. Essa é uma ordem completamente diferente. Foi fundada por esse sujeito aí, Domingos de Guzmán Garcés. Pelo nome já dá para ver que se trata de um espanhol, certo? Esse Domingos era um monge espanhol, e ele já era um monge sob a regra de Santo Agostinho, porque o Agostinho tinha feito uma regra, o Agostinho de Hipona, ele tinha feito uma regra também. Tanto que o próprio Lutero era um monge agostiniano, né? Que seguia a regra do Agostinho. Mas ele queria fundar uma nova ordem que fosse uma ordem missionária e que fosse uma ordem que conseguisse alcançar os hereges e os pagãos. Ele queria que fosse uma ordem que fosse capaz de alcançar hereges e alcançar pagãos. Ele criou a Ordem dos Pregadores. O nome da ordem dele não é Dominicanos, é a Ordem dos Pregadores. Alguns dos maiores pregadores da Idade Média eram dominicanos. Eles aprendiam a pregar. Os sermões deles são muito parecidos com os sermões de hoje. Eles gostavam de fazer pontos assim, gostavam de usar humor às vezes, eles procuravam se comunicar com as pessoas. Eles procuravam ganhar empatia com as pessoas e eles treinavam isso, estudavam isso. Então ali se formaram muitos bons pregadores e eles eram intelectuais, eles se dedicavam a livros. Essa é uma ordem totalmente diferente, é uma ordem dedicada a livros. Não é à toa que aquela imagem que nós vimos antes, do monge ensinando as crianças, a vestimenta dele era uma vestimenta clara com aquela parte escura, aquilo ali é uma roupa de um dominicano, né? Eles eram mestres e pregadores. Eles foram se infiltrando pelas universidades, eles acreditavam que eles precisavam conhecer muito. Então eles começaram a entrar, onde tinha uma universidade começando, eles começaram a entrar. Foram para Paris, foram para Bolonha, foram para Colônia, todas as cidades em que já havia universidades. Um movimento como esse era capaz de produzir grandes eruditos, e de fato produziu. Tomás de Aquino era um dominicano. Certo? Uma nota triste sobre os dominicanos, eu não vou entrar em detalhes sobre eles, só fiquem com isso na cabeça, que eles eram intelectuais, e a dedicação deles era principalmente a livros. Não queriam saber, eles não dedicavam tanto tempo assim como outras ordens à oração, nem tanto tempo assim ao trabalho braçal, como os beneditinos, e também não achavam essencial a pobreza como os franciscanos, né? Eles não achavam que aquilo fosse tão importante assim. Eles também eram pobres, mas não como os franciscanos, em que aquilo era fundamental, né? E uma nota triste sobre os dominicanos é que eles acabaram se tornando o quê? Figuras indesejáveis da Idade Média. Alguém sabe? Alguém chuta? Exatamente, Francisco.
os inquisidores. Eles se tornaram os inquisidores. Por quê? Porque eles é que sabiam pegar uma heresia pelo colarinho. Certo? Acabaram se tornando os inquisidores da Idade Média. Eles eram sujeitos que eram especialistas em heresias e farejavam heresias. Mais tarde, eles criaram esquemas, planos, todo tipo de coisa para conseguir capturar uma heresia. Né? Questionários, tudo arranjado, pré-preparado. Né? Lá no filme que o João citou, né? O sujeito que chega lá é um dominicano, né? O que vem para investigar o que está acontecendo naquele mosteiro. Né? É um inquisidor, exatamente. Né? A roupa dele dá para ver certinho que é um dominicano. E o William de Baskerville, né? Era um franciscano. Né? Era um franciscano. O Sean Connery, né? Fazia o papel principal. Mais tarde, eles receberam o reforço, nós vamos falar mais para frente, de uma outra ordem. Os jesuítas. Essa também não é das... Né? O interessante, gente, é que se criou, eles passaram a ser conhecidos como os cães de guarda de Deus. Né? Como inquisidores e tal, os cães de guarda de Deus. Porque é um jogo com palavras. Isso é interessante. Domini Canus. Domini é Deus, Canus é cão. Então eles eram os cães de Deus, dominicanos. Então se fazia esse tipo de jogada. Gente, alguma dúvida aí sobre o monasticismo medieval? Passei bem rapidinho, tá? Nós inclusive já estamos com o tempo estourado, mas foi bom a gente conseguir concluir.